Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 22 de julho de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto, setembro, a lição 4 de hoje, ela tem como título As Três Primeiras Pragas. E a lição de hoje, ela está baseada ali em Êxodo capítulo 7, versículos 14 até 25, e Êxodo capítulo 8, versículos 1 até 19. E aqui nós vemos as três pragas que caíram sobre o Egito em decorrência da intolerância, da teimosia, do confronto que o faraó do Egito fez com Deus, não libertando o povo de Israel. E essas três pragas que caíram sobre aquele país, elas caíram justamente sobre as divindades que os egípcios eles cultuavam, que eles veneravam, que eles adoravam esses deuses. E as pragas que Deus envia, elas atacaram justamente o fundamento espiritual dos egípcios, ou seja, sua força, a sua crença, porque eles tinham poder em vários animais, eles acreditavam realmente em vários animais que eram deuses deles. E a primeira praga que foi direcionada contra o Egito foi justamente em cima do rio Nilo, que esse rio Nilo era considerado um deus para eles, né? Chamado deus Rapi. E o povo egípcio, eles necessitavam daquelas águas do Nilo para suas alimentações, matar a sua sede. E o rio Nilo era visto por eles como fonte de vida, né? E diziam que esse deus Rapi, que habitava no rio Nilo, era um fornecedor da vida para eles. Porém, eles desconheciam esse grandioso Deus que é realmente a fonte da vida, porque ele é criador e mantenedor do universo. E em decorrência do faraó estar confrontando com Deus, endurecendo seu coração, e não quis libertar o povo de Israel, Deus pede para que Moisés autorizasse o seu irmão Arão a tocar com seu bordão, a sua vara, nas águas do Nilo, e elas passam a ser transformadas em sangue, né? Às vistas do faraó, às vistas do povo egípcio. E assim, ali morreram peixes, né, exalando um odor terrível, né, por toda a cidade. E mesmo assim, o faraó não se arrepende. Deus estava dando outra chance para ele se arrepender. E isso não acontece. E assim, Deus pega e envia a sua segunda praga, que foram rãs, que também elas eram consideradas sagradas para os egípcios, que essas rãs, elas tomaram tudo conta do palácio, do leito do rio, nas residências, nas casas, tendo um porém: os habitantes não podiam matar essas rãs, porque elas eram sagradas para eles. E eles consideravam as rãs como um deus chamado Reguete, né? E Deus dando mais uma oportunidade para o faraó,
E ele já tomado pelo poder do mal, ele recusa novamente, e Deus envia a terceira praga, que ela é descrita assim mais curta, que está lá em Êxodo capítulo 8, versículos 16 e 19, onde este fato no hebraico, no original, chama-se quinim, que pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos ou piolhos. Né? E essa praga foi direcionada contra Geb, que era considerado o deus egípcio da terra para esses tipos de animais. E ali do pó da terra, remetendo assim a histórica da criação, ou seja, eles estavam difamando realmente aquilo que o Deus havia criado, tudo. E eles achavam que Deus, que Deus realmente deles é que produzia aqueles mosquitos. E Deus aproveitou essa oportunidade e espalhou piolhos por toda a terra do Egito. Eles foram incapazes de imitar esse milagre, porque até o segundo milagre, como conta essas escrituras, os egípcios, através de seus mágicos, né, e encantadores, eles conseguiram reproduzir realmente isso, né? Mas aqui agora, na terceira praga, que foram os piolhos, eles não conseguiram, mostrando que Deus, para aqueles magos, que ele é um Deus tremendo e poderoso. Tanto é que a maioria das pessoas dizendo, isto é dedo de Deus, que os próprios egípcios falavam, que está lá em Êxodo 8:19. O faraó, no entanto, ainda se recusava a ceder. Assim mostra, né, as pessoas quando elas pecam contra o Espírito Santo, endurece seu coração e continuam naquele ato pecaminoso, porque ela está envolvida realmente por Satanás. O inimigo tomou o coração tanto desse faraó como dessas pessoas que fazem isso, e assim quer pecar contra o Espírito Santo, não dá uma brecha para que haja o arrependimento. E o que nós vemos aqui na lição, né, de hoje, que Deus informa a Moisés que o faraó chamado Ramsés II, ele dificultaria a saída do povo hebreu lá do Egito e que não daria abertura para o diálogo. E isso Deus falou antes realmente de acontecer todas as pragas, que está em Êxodo 7:14. Porque Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, conhece os corações das pessoas, conhece o nosso coração, do que nós somos capazes, e ele já conhecia o coração do faraó, que estava tomado pelo inimigo. E aí ele disse realmente antes para o Moisés que o faraó não iria se arrepender. E diante desse fato, Deus revelaria o seu poder para o faraó e também para o povo egípcio, né? Como uma forma de se comunicar com eles e mostrar a existência desse grandioso Deus, que é o Deus que criou tudo, para que eles entendessem a soberania do Senhor sobre o mundo e aprendessem mais sobre o Criador e Mantenedor do universo. E Deus, diante desse endurecimento do coração do faraó, envia 10 pragas, né? Que hoje nós estamos falando de 3 pragas, né? Que de forma alguma Deus não direcionou essas pragas para o povo egípcio, mas sim para aqueles deuses, aqueles animais que eles achavam que era divindade, que eles achavam que eram assim sagrados, e eles adoravam esses animais. Lembrando que cada praga enviada ao Egito caía sobre uma divindade, né? E que eles veneravam, atacando justamente o cerne da força egípcia, né? Os seus deveres, como por exemplo, né, o rio Nilo, onde caiu a primeira praga, e eles adoraram o deus Hope, né? O deus do rio, que está lá em Êxodo 7, versículos 17 a 35. E assim o Egito dependia totalmente deste rio, de onde vinha todo o seu sustento, alimentação, uma fonte de vida.
e os egípcios adoravam o rio Nilo como um deus provedor. E depois da praga, toda a terra do Egito estava assim dominada pelo mau cheiro das águas, né, transformadas em sangue. E o rio, que antes era transformado em sepultura de tantos bebês, né, que eles sacrificavam e jogavam ali, e bebês hebreus, naquele momento da transformação do rio em sangue, começou a exalar assim, um mau cheiro, um odor insuportável. Isso por 7 dias, como Deus havia mencionado. Serviu ali aquela primeira praga como um instrumento do juízo do Senhor sobre aquela nação idólatra, sobre pessoas que duvidavam do poder do Senhor. O que nós devemos saber é que só Deus de Jacó é a fonte da vida, o criador e mantenedor de todas as coisas, seja a água, o alimento físico, o que seja. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, Gênesis capítulo 1, versículos 20 até 22, Salmo 104, versículo 27 e 28. Deus, diante dos egípcios, transforma a água em sangue, simbolizando transformações de vidas em morte. O Deus dos egípcios, chamado Hopi, não teve o poder de impedir, não teve a capacidade de prover e proteger a vida. O único que pode dar a vida é um só, é o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Diante desse poder demonstrado por Deus, o faraó ignorou esse flagelo do Nilo, afrontando o Senhor, a ponto de Deus avisar que enviaria algo ainda pior, se não libertasse os hebreus. E ele continuou, o faraó, com a sua insanidade. E o Criador envia a sua segunda praga e confronta a deusa Rã, chamada Requete, que está lá em Êxodo capítulo 8, versículos 1 até 45. E Deus faz multiplicar um animal muito comum, considerado sagrado aos egípcios, que são as rãs. E esse ataque foi direto da idolatria a esta deusa, que ela tinha a cabeça de rã, que naquele momento que Deus joga essa praga, ela proliferou em todos os lugares do Egito, se multiplicou por toda parte. Que por motivos de crenças, né, motivos religiosos, os egípcios não podiam matá-las. E essa foi a última praga que os magos do Egito conseguiram imitá-las. E os egípcios tentavam se livrar desses animais que se multiplicavam a todo momento e eles não conseguiam eliminar. E no momento exato em que essa praga foi eliminada, Deus demonstrou que o seu poder estava atrás desse evento naquele país. E o faraó faz um apelo para que Moisés e Arão removessem as rãs do Egito, onde foi mostrado ali o poder não só para esses liderança do Egito, né, como o faraó, mas também ao seu povo, que o Senhor poderia livrar qualquer pessoa daquela nação, daquelas rãs repugnantes, e poderia salvá-los também. Os magos sabiam aumentar o mal, o problema, mas não podia solucioná-los, porque a única solução vem ao Deus Criador e mantenedor do universo. O incrível é que o faraó Ramsés III, que presenciou a atuação do Senhor no envio das duas pragas, e depois, né, de eliminá-las, ele sentiu assim um alívio momentâneo, porém ele continuou com aquele coração endurecido e começou realmente a afrontar a Deus, que está lá em Êxodo 8:15. No tempo determinado por Deus, a praga cessou. As rãs morreram e o Egito cheirou mal por um tempo. Está lá em Êxodo 8:14. E mesmo meio ao odor nauseante, né, de milhares de rãs, como o faraó continuava assim irredutível, o Senhor ordenou que Arão estendesse o seu bordão sobre o pó da terra e lança a terceira praga, de modo que todo o pó da terra se tornou em piolhos
na terra do Egito, tomando conta das pessoas, no gado, no palácio, em todos os lugares, que está lá em Êxodo 8:17. Dali por diante, até mesmo os feiticeiros, magos, espíritas do faraó precisavam reconhecer que as suas ciências ocultas elas eram limitadas, porque estavam diante de um Deus poderoso que tudo pode, e havia o dedo do Senhor ali, que está lá em Êxodo 8:19. E o que nós vemos é que o Senhor do universo está no comando do mundo e não permite que o mal vá além do limite de que ele estabelece. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus falando que o único mediador, o único Salvador Redentor, o único que pode realmente solucionar os problemas do humano e que possa se unir a Deus é Ele. Ele é o único mediador para resolver os problemas. E quando você aceita Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, o aceitando e o respeitando os estatutos e mandamentos, inclusive o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as escrituras, porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua mente. E com isto, ao aceitar a Jesus sinceramente, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo que se aproxima, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais sofrimento, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você estará num lugar onde será comemorado a bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento, a união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.